Lucas 11, 33, todos acharam? Amém? Diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver iluminado, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Amém? Glória a Deus. Vamos tirar daqui algumas porções de pão que o Senhor tem para nós nesta noite, porque nós não viemos aqui em vão, amém? Nós viemos aqui servir ao Senhor, e quando nós servimos ao Pai, é impossível a gente não receber vida. A adoração é isso. Os anjos adoram a Deus, não porque somente Deus é o que Ele é, mas porque Deus é o que Ele é. Quando os anjos o adoram, eles recebem o que Deus é. Aleluia. Quando você adora o Pai, você está exercitando, quando você está exercitando a adoração, então, na verdade, você está fazendo aquilo que Adão deveria estar fazendo, comendo da árvore da vida. A adoração nos deixa mais parecidos com o Senhor. Você é parecido com quem você adora, irmão. Aleluia. Por isso que Jesus disse que ninguém pode adorar dois senhores. Ou você adora a Deus ou as riquezas ou a Deus. Não tem, é impossível você vai se parecer com quem você adora. Então, quando você começa a ser uma pessoa que adora a Deus, toda a sua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, então você vai espontaneamente exercitar o quê? A generosidade, porque faz parte da sua natureza, da sua nova natureza. Aleluia. Mas quando você se empolga muito com as coisas daqui do mundo, você começa a se envolver muito, dá muita atenção aos valores, ao dinheiro, então a Mamon é quem vai estar em evidência, e você não vai mais olhar para o dinheiro como um servo, mas sim como um senhor. E aí o que vai acontecer? Você vai destratar as pessoas, você vai ser uma pessoa dura, você vai usar as pessoas, e o crente pode exercitar essas coisas, basta ele começar a se desvirtuar, perder o foco. Mas nós fomos chamados para adoração, amém? Diga, eu fui chamado para ser um adorador. Aleluia. E isso começa assim que você acorda. Quando você levanta de manhã, você já tem que exercitar. Pai, você já tem que se endereçar, você já tem que se conectar. Ninguém acorda cheio do Espírito Santo, a gente acorda na carne mesmo. A gente tem que se encher do Espírito Santo. A responsabilidade de se encher do Espírito é nossa, irmão. A Bíblia o tempo todo está mandando a gente se encher do Espírito Santo, no Novo Testamento. A linguagem é essa. Por quê? Porque se você se enche do Espírito Santo, você vai exercitar-se na natureza divina. O seu espírito vai frutificar, e você vai andar como Deus. Eita! Você vai amar como Deus ama, você vai perdoar como Deus perdoa, você vai ser generoso como Deus é generoso. Aleluia! Você vai chamar à existência as coisas que não se vê, elas vão chegar. Alguém recebe aí? Glória a Deus. Porque você está exercitando a natureza divina. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que aprender a exercitar essa natureza no nosso cotidiano. Ela funciona poderosamente, foi projetada pelos céus para que a gente exercite e desfrute. Diga, eu fui chamado por Deus para reinar em vida. E como é que um rei reina? Um rei reina falando, ele dá comandos, ele diz o que ele quer e os súditos obedecem.
Aleluia. Quem é Jesus? Jesus é o verbo vivo que encarnou. Ele é a palavra de Deus. Então a palavra veio e se revelou para nós. A palavra se revelou para nós. E agora você, conhecendo a palavra, você vai tomar posse dela, você vai crer nela a ponto de falar. Aleluia. Você vai receber a palavra por verdade, você vai falar a palavra crendo nela, e aquilo que ela é vai acontecer, vai se materializar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus nos chamou para reinarmos em vida. E Jesus, sendo o verbo, Jesus se encontra hoje onde? Jesus está na direita do Pai, na eternidade. Amém? Mas aquele poder com que ele andava aqui fazendo as coisas, não foi. Ele não levou. Está aqui entre nós. Jesus Cristo, Jesus ungido, o Messias, ungido e a sua unção. Quando ele cumpre a vontade do Pai, debaixo daquela unção, ele vai para a eternidade, mas ele deixa Cristo com a igreja. Você vai observar Paulo citando em Gálatas, Cristo Jesus. Mas é por Cristo, em Coríntios ele fala, mas é por Cristo que nós temos tal autoridade. Mas é por causa da unção de Jesus que está sobre o corpo dele, sobre a igreja, sobre nós, diga, sobre mim, é que as coisas vão acontecer. Inclusive a generosidade. Como é que você exercita? Você começa exercitando com a semente que você tem. Aí vai haver uma multiplicação. Quando você semeia segundo a sua semente que você tem no bolso. Mas quando a lei espiritual se manifesta, ela vai se manifestar, vai se revelar conforme a natureza de Deus. Então você planta 1 grão de milho, nasce o quê? Um pé que vai pelo menos 2 ou 3 espigas, e quantos grãos não tem ali? Você pega uma semente de mamão e planta, nasce um mamoeiro, cheio de mamãozinho. Quantas sementes não tem dentro de um mamão? Então percebe? Isso é Deus falando conosco. Você dê, porque se você dá, se você semear, boa medida, sacudida, transbordando, você vai receber. Agora percebe que existem 2 pessoas dando aí. Tem o que está semeando, dando pela primeira vez, o que está iniciando o círculo, e tem aquele que já está abastecido, que é quem vai retribuir. Dê glória a Deus. Aí você é quem vai decidir. Mas para você chegar a ser o que dá com força, transbordando, encacando e, aleluia, sacudindo para caber mais, tem que começar com a semente que tem. Afinal de contas, toda grande caminhada começa com um passo. Amém? Oh, glória! É desse jeito, irmãos. E como eu abordei recentemente, nós não devemos deixar para exercitar estas verdades, porque isto é redenção, isso é herança, faz parte da nossa redenção, é para nós nos exercitarmos nessas coisas. Nós precisamos todos os dias estar nessa pegada, porque ela funciona. Não deixe chegar o dia mau para você buscar a Deus para ver isso acontecer. Comece a exercitar diariamente, e você vai perceber que Deus tem muito mais para você. Aleluia. E quando o dia mau chegar, você vai passar de letra assim, sua alma está ganha, sua alma está no descanso. Você está lá. Aleluia. Meus irmãos, há uma graça tão grande para a gente vencer neste mundo. É uma sobreexcelente grandeza de poder. Não é só uma grandeza, é uma sobreexcelente grandeza de poder que está à nossa disposição para a gente vencer qualquer adversidade. Mas a gente é tão tímido no exercício dessas coisas, a gente precisa ser mais ousado. Para ver essa roda girar e fazer aquilo que Deus disse acontecer. Aleluia.
Você está com alguma falta? Você vai observar o quê? Que em Cristo Jesus, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, se aqui no natural tem alguma falta, você sabe que no espiritual já está suprido. Eu só preciso agora exercitar a minha fé, declarando a palavra, crendo nela, e declarando, e chamando a existência, e já rendendo graças, porque é verdade, é verdadeiro, é impossível não acontecer. E quando você começa a exercitar isso, você vai ver que vai acontecer. Porque Deus é glorificado nessas coisas. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir a palavra. É tudo que o Senhor quer, que você experimente ele. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é provada. É uma palavra provada. E quando nós estamos nesse exercício, aí você, irmão, você não vai mais andar de qualquer maneira. Você vai descobrir primeiro quem você é. Você não é mais uma pessoa natural, você é sobrenatural. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, Paulo diz assim, embora vivamos como homens, nós não lutamos, não militamos segundo os padrões humanos. Olha que coisa, ele faz uma comparação, igreja e homem natural. Isso quer dizer que embora eu vivendo como as pessoas naturais vivem, eu não ajo, a minha atitude é diferente da que o mundo pratica. O mundo está em falta, se desespera. Se você tem alguma falta, você adora. Aleluia, recebeu aí, O mundo está em falta, se desespera. Se faltar alguma coisa, você adora. Que é na adoração que você é suprido. Na adoração, Deus dá a direção. Aí você vai e semeia. Aquilo que Deus direcionou é a sua semente. Você vai e faz. E aí, de repente, chega a provisão, o suprimento. É poderoso. Isso é poderoso, amados. Isso é poderoso. Tenho exercitado essas coisas, eu tenho vivido essas coisas. E você não consegue mais andar naquele nível que você estava antes, sabe? Você anda numa outra dimensão de graça. Você sabe que você já venceu. Pode se levantar o que for, você já venceu. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Quem é que tem mais poder para ofender a gente? É o inimigo, que você já conhece? É a pessoa do lado aí, qualquer pessoa, um vizinho que você não tem intimidade com ele ainda? Ou é uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa dentro de casa? Quem tem mais poder para ofender a gente é quem está mais perto da gente. Então você tem que estar preparado para isso. Porque quando a pessoa que está mais próximo de você se move de uma maneira que te desagrada, que te ofende, que te machuca, você tem que estar pronto para não deixar aquilo influenciar a sua vida. Uma amargura, você tem que se desvencilhar. Por que será que Paulo diz que a gente tem que se desvencilhar de toda a amargura, para que aquilo não cresça e vire uma raiz dentro de nós? É exatamente para que a nossa fé esteja livre para operar. A nossa fé precisa estar livre. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é quem faz a nossa fé atuar, agir, se mover. O fruto do Espírito é amor, amém? E a Bíblia diz que a fé atua pelo amor, Gálatas capítulo 5. Está dizendo que a fé atua pelo amor. O amor é fruto do Espírito. Por isso que nós começamos aqui a ministração dizendo que nós precisamos nos exercitar no Espírito, a começar pela manhã assim que acorda. Glória a Deus. Existe alguma dificuldade por parte de alguns de se relacionar com Deus, porque não consegue ver Deus como Pai. Por quê? Porque a referência de pai que você tem foi o seu pai natural. E se ele falhou com você muitas vezes,
Então, essa imagem que você tem de pai, ela é distorcida. E quando você começa a ouvir a palavra pai relacionada a Deus, porque é pai, então a imagem que vem dentro da sua mente, que evoca, é o quê? Uma coisa negativa. E aquilo freia você. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não é mais filha ou filho daquele pai carnal. Você nasceu de Deus. Veio um poder do céu e te arrancou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Aleluia! O que é que nós estamos tratando? O que é que isso tem a ver com o texto? Ah, tem tudo, irmão. O texto está falando, principalmente esse verso aqui, ó, o verso 35, ó. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. Luz é compreensão. Nós só vemos na presença de luz. Mas isso aí não é a luz, isso aí é a fonte, isso aí é a candeia. Eu só vejo o brilho, porque a luz já está no ambiente. Os nossos olhos, eles têm hormônios, células, que quando a luz chega, você é um receptor que manda para o cérebro decodifica e vem a imagem. Então, o que você está vendo aqui, ó, isso não é a luz. Você só está vendo porque a luz já está no ambiente. Aquilo é apenas um emissor de luz, uma candeia, uma fonte. Amém? A lâmpada. Você vê a lâmpada acesa porque ela lança luz no ambiente. E através da luz você vê. Tanto é que aonde não tem uma lâmpada, eu não estou vendo a lâmpada, eu estou olhando para cá, mas eu estou vendo isso aqui porque a luz está aqui. Vocês estão entendendo isso, irmão? O nosso olho só vê na presença de luz. Eu não preciso ver o sol, eu só preciso que o sol esteja presente, as ondas de luz cheguem para que você veja. Amém? Então entenda uma coisa: se existe uma fonte de luz para o ambiente, eu vou compreender as coisas pela luz que eu tenho. Se a fonte da luz é boa, então eu vou ver a verdade. Mas se a fonte da luz é enganosa, eu vou ver o quê? O engano. Eita! Por isso que o texto diz que você que tem que observar se a luz que está em você é boa. O conhecimento que você tem é engano ou é verdade? Ele diz que se esse conhecimento que você tem, essa luz que você tem, vocês veem aqueles filmes de desenho animado, quando o cientista faz eureka, né? Aparece uma luzinha assim em cima, quem já viu isso nos desenhos animados? Uma luzinha aparece, uma lâmpadazinha aparece, quer dizer, chegou revelação, ele teve um insight. Luz, pum, chegou. Essa luz que chega, quer dizer, chegou revelação, chegou conhecimento. Um conhecimento chegou. Você só aceitou Jesus porque o Espírito Santo te revelou Jesus. Ele foi quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, para que você confessasse Jesus. E você foi e confessou Jesus. E aí se cumpre a palavra do próprio Senhor, quando diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Não poderei confessá-lo, não é? E quem é Jesus? É o Verbo. Amém? E o que é confessar o Verbo? É falar o Verbo. Amém? Quando eu oro o Verbo, quando eu oro a palavra de Deus, desimpedido, sem impedimentos no meu coração,
é impossível não acontecer, irmãos. Deus criou estas coisas. E a gente tem uma referência lá em Marcos capítulo 11, verso 22, lá quando Jesus, diante da figueira, quando Pedro chega e diz: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou desde a raiz. Então Jesus fala, o verbo fala e diz: tenha a fé de Deus. Tenha a fé de Deus. Você vai encontrar na maioria das Bíblias, ou quase todas, talvez só uma tenha a fé de Deus. Mas você vai encontrar, tenha fé em Deus. Mas o original permite você interpretar: tenha a fé que Deus tem. O tipo de fé que Deus tem. Deus é um Deus de fé. Quando Ele fala, as coisas acontecem. Deus chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Amém? Recebe? Aleluia. Então Jesus disse assim, aquele que disser, veja que a ênfase não vai estar na fé, mas vai estar no que você está falando. Aquele que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar onde? No coração. Mas crê no que está dizendo, assim será, assim vai acontecer. Quem disse isso foi Jesus, não foi eu não. Aleluia. Ele disse que se você falar ao problema, crendo no seu coração no que você está falando, e não duvidar no seu coração, aquilo que você está dizendo é o que vai acontecer. Dê glória a Deus. Aleluia. O que está chegando para você agora? Revelação, conhecimento, a verdade. A gente tem que se desvencilhar, destruir, desconstruir todo o conhecimento que você no mundo adquiriu para receber a verdade. Muita gente está dentro das igrejas com um entendimento errado, fazendo orações sem crer, e pedindo, e nunca chega. Tem gente que até se desvia por isso. Mas é porque não está com a verdade, não tem a revelação, tem um engano. Para começar, nós vivemos numa cultura, onde o catolicismo foi quem imperou desde o princípio. Então, pedir para um católico, para um brasileiro tradicional, é a mesma coisa que quem está pedindo esmola. É aquela coisa de, me dê uma... Você está entendendo? Me dê, pelo amor de Deus. Aí pega algumas passagens do Novo Testamento, quando Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á, batei, amém? Mas ninguém fica com batei, ninguém fica com buscar e com bater, só fica com pedir. Mas essa palavra pedir, ela quer dizer reivindicar, requerer, confessar, declarar, tudo é a mesma coisa. Se você for olhar no dicionário, o que significa a palavra pedir, você vai encontrar uma página quase inteira. E por que só fica com essa coisa de me dar uma esmolinha, pelo amor de Deus? O diabo ainda dizer assim: tu não merece. Porque é uma questão cultural, tradicional, uma tradição humana. Diga: mas luz está chegando. Eu tenho que entender que o Senhor me chamou para falar a palavra. O Senhor me chamou como rei, rainha. Ele diz rei, por quê? Porque o nosso espírito não tem sexo. Então o nosso espírito não tem sexo. Ele está falando para o espírito. Amém? Chamou para reinar em vida. Como é que o rei reina? Falando. Falando o quê? A verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus, Jesus, o verbo que encarnou. Então você fala o verbo, crendo no coração, crendo no que você está dizendo, e descansa, porque já vai acontecer. Já vai acontecer. E Deus diz: me prove. Me prove nisso. Então o Senhor nos chama à ousadia. O Senhor nos chama a ser intrépidos. Diante das circunstâncias, você vai falar. E crendo. Agora, antes,
Você precisa cuidar do coração. Aleluia. Cuidar do coração. Porque o coração, ele pode me fazer duvidar se eu não tiver liberado perdão, se eu não pedir perdão, se eu não estiver exercitando a natureza divina. Aleluia. Glória a Deus. Quem está recebendo? Eu tenho que estar exercitando a natureza divina. A ofensa chega, você libera logo o perdão. Você tem que se encontrar muitas vezes dentro de casa dizendo: eu perdoo. O que você está fazendo? Renovando a mente, renovando o coração, o sentimento. Está passando a limpo, está lavando a roupa suja. Para que quando você falar, aconteça. Você tem que ter a certeza de que quando você falar, vai acontecer, igreja. Porque Deus disse. Quem é o verbo? Jesus. Onde ele está? À direita do Pai. Aleluia. Ele está lá, lugar de autoridade. A autoridade é lá. Aqui na terra existem o quê? Delegações de autoridades. Ele disse: vão, em meu nome vocês farão. Delegou. Aí Jesus está no centro do universo, da glória, lá, na eternidade. Aí você, igreja, você fala Ele, você fala o verbo, você fala a palavra. Aí ele se identifica com a palavra, que é Ele, e diz: sim, sim, sou eu. Aleluia. E o Pai diz: amém. E quando o Pai diz amém, os anjos partem para executar a voz da palavra, que é o verbo. Vamos ver isso agora? Vamos ver isso na palavra? A Bíblia diz que o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai nas alturas. Amém? A Bíblia diz que nele nós temos o sim, e por ele também o amém. E onde é que está dizendo que os anjos executam a palavra de Deus? Vamos ver aqui, Salmo 107, veja aí. Diz assim lá, ó: bendizei anjos seus, valorosos em poder, que executais a voz da sua palavra. Dê glória a Deus, igreja. Aleluia. Salmo 107. Não, 107, 20, diz assim: enviou-lhe a sua palavra e os sarou, os livrou do que lhes era mortal. Deixa eu ver aqui qual é o salmo. Que diz assim: bendizei anjo seu, acho que é o 113. Aquele salmo que é o salmo da gratidão. 103. Diz: bendizei anjos seus, valorosos em poder. Exatamente, 103, verso 20. Aleluia. Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, em poder, que cumpris ou executais as suas ordens, ou seja, a voz da sua palavra, obedecendo à voz da sua palavra. Você recebe, igreja? Agora veja Hebreus capítulo 1, verso 14. Nós é que damos voz à palavra de Deus na terra, a igreja, que é o corpo de Cristo. Você tem dúvida disso? Você sabe quem você é? Você agora é filho. Filho tem a mesma natureza do pai. O que é um filho? É o que tem a mesma natureza do pai. Nós somos reis e sacerdotes santos. Pedro diz que nós somos sacerdócio santo e real. O rei conquista, o sacerdote adora.
Você tem essas duas coisas dentro de você. Você adora, é inspirado, volta-se para a situação, fala a situação, e as coisas vão se alinhar ao que você está falando, igreja. Qual é o problema? É falta de quê? É enfermidade? O que for, você vai declarar a palavra. Entenda que antes você tem que estar em adoração, para depois você exercitar o reino, amém? Primeiro o sacerdócio, depois o reino. Primeiro o sacerdócio, depois o reino. Aleluia. Primeiro o sacerdócio, adoração, exercício da natureza. Você adora a Deus de joelhos, deitado, com os braços para cima, adorando, ou né? Onde você estiver. Mas quando você vai exercitar, isso é o sacerdócio, mas quando você vai exercitar o reino, você não vai mais estar de joelhos, ou deitado no chão. Você vai se levantar, vai levantar o seu braço, sua mão, e vai dizer, você vai dar comandos. Você vai dar, qual é o comando? É a palavra. Você vai dizer, e você está exercitando aquilo que Jesus veio fazer na terra, que é trazer as coisas à ordem. Aleluia. Trazer as coisas à ordem. Problema de enfermidade, você vai declarar o quê? A palavra diz que ele já levou. Olha como o nosso Deus é tremendo. Mas antes vamos ver aqui, só para confirmar, Hebreus 1:4, ou melhor, 1:14. Hebreus 1:14. Olha que coisa tremenda, sobre os anjos. 13:14. Ele falando sobre que a adoração é para Jesus, amém? Aí ele diz no verso 13: mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por estrado dos teus pés? Não são todos eles, está falando dos anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a vida eterna, ou a salvação? Diga, está falando comigo. Agora diga, crente, está falando comigo? Aleluia. Os anjos nos servem. A Bíblia diz que Jesus no deserto, depois que ele venceu lá Satanás, os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Então existem anjos à nossa disposição, e não deixe o anjo ficar a sua vida todinha do seu lado, esperando você um dia falar a palavra. Porque tem crente que só sabe orar pedindo, né? Está pedindo uma coisa que já é dele. Está pedindo curar, ai meu Deus, está vermelho, está inchado, está doendo, está latejando, meu Deus, até quando? Ó Deus, eu estou orando há tanto tempo e o Senhor não responde a minha oração. Ainda fica com raiva. O que o Senhor quer que você faça? Exercite a natureza, tudo já é seu nele. Irmãos, vocês estão recebendo hoje uma palavra que muda a nossa história, muda a nossa vida. Você vai começar a orar a palavra de uma maneira diferente, com consciência. E, irmão, se não for acontecendo, então você vai revisar o coração. Porque se eu não estou andando no fruto do Espírito, que é o amor, então a minha fé não vai funcionar. Os livros de irmão Reagan que falam sobre fé, obviamente que ele não vai falar isso em tudo, em todos os livros, mas quando está se falando de fé, já se parte do pressuposto de que você tem que estar em Cristo, você tem que estar andando em amor, você tem que dar fruto. E muitas vezes os ministros vão ministrar sobre fé e eles falam que você tem que ter fé, que você tem que declarar, anima você para falar, para crer, mas você sabe que se você falar não vai acontecer. E por que você sabe? É porque você está com o coração atravessado. Você tem que alinhar o seu coração com a palavra. Você tem que se encher do Espírito, você tem que liberar perdão, você tem que pedir perdão, você tem que se exercitar a generosidade. Amém.
Amado, isso é uma questão de consciência. Aleluia. A Bíblia diz, lá, já que estamos perto, vamos lá. 1 João, capítulo 4, vamos lá. 1 João, capítulo 4. Ou melhor, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Oh, glória a Deus. Estamos entrando na conclusão. Quantos acharam? Diga amém. No verso 13. 1 João 5,13. Vamos lá. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Porque ele disse a vocês que creem no nome do Filho de Deus? Quem escreveu isso? João, cheio do Espírito, falando a verdade, que é a palavra. Por que ele disse, vocês que creem no nome do Filho de Deus? Porque para que a pessoa receba a natureza divina, se faz necessário crer que Jesus é o Filho de Deus. Então a igreja é formada por um corpo de pessoas que já creram que Jesus é o Filho de Deus. Porque lá em capítulo 1 de João, verso 11, diz assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Que seus? Os que tinham aliança, os de Abraão, os judeus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas agora, e o que é agora? Agora é o que está valendo neste momento. Mas agora, tantos quantos o receberem, aí ele diz, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia. Estes, a Bíblia diz que eles receberam de Deus uma nova natureza. Veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder, Deus derramou o poder de se tornarem, isso é uma metamorfose, de se tornarem filhos de Deus. Filho é o que tem a mesma natureza do Pai. A pessoa que corta um sinal de trânsito continua sendo brasileiro ainda. Alguém tem dúvida disso? Mas cortar sinal de trânsito é certo ou é errado? É errado. É perigoso. Pode tirar a vida de pessoas. Pode ter um grande prejuízo nos patrimônios. Se encrencar totalmente com a lei, é ou não é? Mas deixou de ser brasileiro? Não. Por quê? Porque nasceu aqui. Tem a natureza de brasileiro. Porque nasceu no Brasil. Quem corta um sinal de trânsito lá nos Estados Unidos continua sendo americano, porque tem a natureza de americano. Então, quando você confessou Jesus, crendo no nome dele, veio um poder do céu e te arrancou do poder das trevas e te transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Se alegra com isso, dê glória a Deus, igreja. Aí o verso 13 diz assim, isso é tão lindo que a gente deve ler. Depois a gente volta aqui, marca aí, guarde aí essa passagem de 1 João 5,13 e vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Oh Pai, obrigado pela graça. Hoje está manifestando uma unção de ensino, para que a gente saiba o que é nosso. Revelação chega trazendo compreensão de quem você é, do que você pode, do que você tem. Aleluia, do que você pode nele. Alguém pode dar glória a Deus neste lugar? Aleluia. Ele diz aqui, no verso 13, vou ler o 11, 12, 13 que completa a ideia. 13, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo,
aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E o verso 13: os quais não nasceram por descendência natural. Se não foi natural, então foi um milagre. Dê glória a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Nem pela vontade da carne. A carne não tinha poder, nem habilidade nenhuma, nem capacidade nenhuma para que isso viesse a acontecer. Foi uma manifestação espiritual, veio do céu. Nem da vontade da carne, nem pela vontade de homem algum. Aí ele conclui dizendo: mas nasceram de Deus. Dê glória a Deus aí, igreja. Aleluia. Vamos voltar lá. Então, uma vez você sabendo quem você é, a intrepidez é sua, a ousadia é sua. Não seja tímido para tomar posse da sua herança. Você não precisa ser poderoso, você não precisa estar cheio de saúde, você não precisa estar com a conta cheia de dinheiro para exercitar isso. Existe uma porta no céu aberta para você, você entra lá a hora que você quiser, nas regiões celestiais, pela fé. Quem recebe isso? Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Apocalipse 3 diz assim: conheço as tuas obras, eis que pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Pois mesmo tendo pouca força, você guarda a minha palavra. Você guarda a minha palavra. Você guarda a minha palavra. Você guarda a minha palavra e não nega o meu nome. Guarda a palavra, não nega o nome. Guarda a palavra, não nega o nome. Guardar a palavra é ter o conhecimento. E quando é que eu nego o nome? É quando eu não faço o que a Bíblia está dizendo. Eu não perdoo, não peço perdão, não exercito generosidade, ando na mentira, querendo enganar. Não tem aquelas pessoas que se comprometem já sabendo que não podem? Isso não faz parte da nossa natureza, irmão. É assim sim, não, não. Dê glória a Deus. Aleluia. Eis que pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, pois mesmo tendo pouca força, se guarda a minha palavra, não nega o meu nome. Então, na condição que você se encontra, fale a palavra com o seu coração alinhado. Como é que eu preciso? Se o meu coração não está alinhado, o que é que eu faço? Salmo 34, verso 18: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, salva de todas as suas angústias e os livra de todas as suas tribulações. Eita, glória a Deus. Jesus disse: eu vim para os quebrantados de coração. Aleluia. Davi disse: a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Isaías disse que Deus habita no mais alto dos céus, mas também habita com os quebrantados de coração. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Então, como é que eu realinho o coração? Quebranta o coração, não interessa o que você andou fazendo, quebranta o seu coração, para que a sua fé funcione, se encha do Espírito Santo. Aleluia. O novo nascimento ainda nem tinha sido liberado, e aqueles dois ladrões estavam lá, lado a lado com Jesus na cruz. O da esquerda, alguma semelhança? O da esquerda blasfemou. O da esquerda blasfemou: se tu és o Filho de Deus, desce daí e tira a gente também. Aí o da direita, alguma semelhança? O da direita, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que o coração do sábio se inclina para a direita, né? E o do tolo se inclina para a esquerda. Então veja lá, para quando você está inclinando seu coração. Se é que você me entende. Então o da direita disse: homem, este homem é inocente. Nós estamos aqui porque nós sabemos o que nós fizemos, mas ele é inocente. E ele virou-se para Jesus e disse: mestre, ou Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi que Jesus falou para ele? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Coração quebrantado, reconhece Deus em todos os teus caminhos, confia nele. Foi lido aqui em Provérbios: não se estribe no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Se rende, realinhou o coração,
levanta daí, aleluia, em adoração. O Espírito Santo vai dar revelação e você vai falar e aquilo vai acontecer. Eu disse, e você vai falar e aquilo vai acontecer. Vamos só ler, terminar de ler o verso, que eu quero contar um testemunho e concluir a minha fala. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 13, 14, né? Vamos lá. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam. O que é que ele está trazendo? Luz, conhecimento. A luz que tem que estar dentro de você tem que ser boa, não pode ser trevas, porque se a luz que está em você for má, for engano, você está na mentira. Mas se a luz que está em você for boa, se for a verdade, então você vai iluminar. Todo o seu corpo será luminoso e você vai servir de luz para os outros também. Dê glória a Deus, igreja. Aleluia. Aí ele diz, ó, aleluia, se pedirmos alguma coisa, ou se declararmos, ou se confessarmos, ou se anunciarmos, ou se reivindicarmos, requerermos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É a sua palavra, amém? Se você falar conforme a palavra, é o que ele está dizendo. Aí ele diz, ó, ele nos ouvirá, ou seja, o poder vai ser liberado para que aquilo aconteça, para que aquilo venha à existência. Aleluia, verso 15, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele confessamos, declaramos, anunciamos, pedimos. Aleluia. Ei, irmão, Jesus disse, se você disser ao monte e não duvidar no seu coração, mas crendo que está dizendo, vai acontecer. Jesus é quem? Ele está onde? Jesus é o verbo. Jesus está à direita do Pai. A Bíblia diz hoje que o ministério de Jesus é interceder por nós e sua igreja. Ele está se identificando com a oração que você faz. Ele é o sumo sacerdote da nossa o quê? Confissão. O que é que você está confessando? O que é que você está falando? O que é que você está dizendo? O que é que você está declarando? O que é que você está requerendo? O que é que você está pedindo? Aleluia. Tem que ser a verdade, tem que ser a palavra, porque senão ele não vai se identificar com você. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele se identifica com a sua oração e diz amém. Quando ele diz, ou melhor, ele diz sim. E o Pai diz amém. E os anjos partem para executar a voz da palavra de Deus, que está sendo declarada, anunciada, confessada, dita pela sua boca, igreja. Aleluia. Agora entendam que se você sair aí como um papagaio declarando a palavra de Deus, você tem que certificar se a sua fé está carregada, se a sua fé está em dia, porque você tem que falar crendo no coração, não pode duvidar. E como é que eu estou carregado, consciente, sabendo o que eu estou falando e sabendo que já tenho e que vai acontecer, como a gente acabou de ler? É quando o meu coração está rendido, quebrantado diante do Senhor. Ele me conhece, Ele conhece a nossa estrutura. Oh, aleluia, irmãos, glória a Deus por isso. Aleluia. Hebreus 1, 14, nós lemos? Chegamos a ler Hebreus 1, 14? Sim, lemos, não foi? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amados, agora eu poderia passar agora uma noite inteirinha, ainda faltaria tempo, para dar exemplos com a minha vida de como isso funciona, como esta é a verdade, é a palavra de Deus. Mas eu vou contar só um testemunho, que a hora já está chegando. A minha filha, que hoje tem 26 anos, Thaís, ministra de louvor lá da sede, quando ela tinha 8 anos, ela teve câncer de osso no pé. Um ano depois, esse câncer surgiu nos pulmões, uma metástase violenta. Os médicos só deram 2 meses de vida para ela. Então o que eu vou falar diz respeito só à fase do pulmão, amém? Porque ela foi condenada à amputação. Foi condenada à amputação. Mas eu quero dizer para a igreja que ela não foi amputada.
Quando a médica chegou dizendo que tinha que amputar o pé da menina, eu ouvi aquilo, cheguei em casa, dei logo um grito: Satanás, nenhuma unha, quanto mais o pé. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe o que é que você pode nele? Você sabe o que você tem? Diga: eu sou filho, e filho tem herança. Agora diga com vontade, diga: eu sou filho, e filho tem herança. Agora diga crendo: eu sou filho, e filho tem herança. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Então você já está saindo daqui com tudo que você precisa para o resto da sua vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Aí a sua carne vai dizer: eu digo: cala a boca, porque só precisa exercitar. A carne não quer. A carne luta contra o espírito, contra o seu espírito recriado. Mas se o seu espírito for diligente, ninguém te segura. Aleluia. Ninguém pode segurar um crente diligente, cheio do Espírito Santo, declarando a palavra de Deus. As adversidades vão se levantar, e ele vai ficar declarando a palavra, e é uma questão de tempo agora. Mas ele está no descanso da fé. Vai declarar, declarar, declarar. Aleluia. Com ações de graças, como Paulo diz: você já orou uma vez, já declarou, agora quando lembrar, você só faz agradecer. Obrigado, Senhor, já está ligado, já está conectado, vai acontecer. Obrigado, Senhor, está acontecendo, vai manifestar. Obrigado, Senhor, graças te dou, porque o Senhor disse, não pode deixar de acontecer. Obrigado, Senhor, porque esta é a verdade, e assim será. Aleluia. E eu declarei aquilo, nem uma unha, e fui adorar. E ali o Senhor trouxe uma palavra lá no Salmo 34, verso 20: preservo todos os ossos, nenhum só será quebrado. A Bíblia é tão grossa, com tantos milhares de versículos, porque quando eu adorei, Deus mandou o verso para mim. Ele mandou a palavra dele da vez. Na adoração, Deus vai te dar a palavra da vez. Na adoração, Deus vai te dar a palavra da vez. Diga comigo: na minha adoração, Deus vai me dar a palavra da vez. Aleluia. Eu adorei, o Senhor trouxe essa palavra, eu já sabia, eu digo: Senhor, o Senhor já levou esse câncer naquela cruz, a tua palavra diz, levando ele em seu corpo os nossos pecados no madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a sua justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O Senhor já venceu toda sorte de demônio, de câncer, de enfermidade naquela cruz. Eu sei que a minha filha não vai morrer disso. O que é que eu estava dizendo? Senhor, me dá mais um bocado de pão, porque aquele eu já comi. Aí o Espírito Santo vai e traz Salmo 34, verso 20: preservo todos os ossos, nenhum só será quebrado. E quando eu recebi aquela palavra, eu comecei a dançar. Obrigado, Pai, a minha filha não vai ser amputada, porque o Senhor preserva todos os ossos. Irmãos, isso foi tão poderoso, gerou tanta substância de fé dentro de mim, que eu cheguei diante da médica, e a médica disse: pai, então, tem que amputar, não tem outro procedimento. Eu disse: doutora, a minha decisão, a nossa decisão, eu e minha casa, é que não ampute. E a médica ficou assustada. E com algumas conversas, ela viu que eu estava irredutível. Ela disse: o senhor vai ter que assinar um documento. E eu assinei o documento. Quando eu deitei a caneta, eu disse: doutora, a partir de hoje, os exames vão glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dar glória a Deus? 3 meses depois, a mesma cintilografia óssea, a mesma ressonância magnética, a mesma tomografia computadorizada, e eu tenho tudo isso em casa, catalogado. 3 meses depois, os mesmos exames, nas mesmas máquinas, no mesmo hospital, os mesmos médicos. Aleluia. Botaram lá. E quando eu levei os exames para a médica, que ela abriu, disse: pai, aconteceu algo muito significativo. Disse: glória a Deus, doutora. E ela passou os exames para mim. E eu, quando bati o olho lá na conclusão, ausência de tumor primário, ausência de tumor primário, ausência de tumor primário. Aleluia. Eu costumo dizer: quem crê faz a festa primeiro. Você vai sair daqui cheio de alegria, dando glória a Deus, porque tudo que você precisa já é seu.
Já está pronto, você só vai adorar, Deus vai te dar a palavra da vez, você vai ficar firme, declarando a palavra da vez. Se você tem problema no seu coração, hoje você vai liberar esse perdão, hoje você vai se desvencilhar, porque Deus colocou algo muito maior e muito mais precioso do que esse sentimento aí, fariseu, que está no seu coração, enganoso. Você não pode se enganchar com sentimento, crente. Crente só presta cheio do Espírito Santo, senão não acontece. Sabe? Larga os pecados, irmão. Vamos andar na natureza que o Senhor nos trouxe. Vamos exercitar essas coisas. Aleluia. E aí, eu assinei aquele documento. 3 meses depois veio a existência, o tumor sumiu. 1 ano depois veio um câncer nos pulmões terrível. Deram só 2 meses de vida para ela. Ela tinha tantos nódulos em ambos os pulmões que o pulmão dela rasgou. E a médica chegou e disse: pai, nós vamos tentar salvar sua filha. E eu fiquei olhando para a médica assim, por dentro eu dizia assim: sabe de nada, inocente. A minha alma não queria enfrentar mais uma peleja. A sua alma não quer estar brigando, não quer estar pelejando. Mas te digo uma coisa, ela não foi chamada para pelejar não. O negócio não é mais na alma, agora é no espírito, né, pastor? Aleluia. E a Bíblia nos chama para você andar no descanso da fé. Aleluia. Deus quer que você ande no descanso da fé. Aleluia. Declara a palavra, adora Ele, vai dar a palavra da vez, você vai ter que confessar. E vai ser aquela coisa tão tremenda que o povo vai dizer: como é que você consegue? Você disse: sei não, eu estou noiado na graça. Aleluia. Você passar rindo pela tribulação no espírito. E a médica falou aquilo, e eu olhei para ela e disse assim: doutora, eu não sabia que nós íamos ter um segundo round. Mas assim como nós passamos de uma forma sobrenatural pela primeira, nós vamos passar pela segunda. Você precisa exercitar a sua natureza para que você tenha essa ousadia, essa intrepidez, inclusive diante do mundo. Amém? O Espírito Santo está te provocando. Aleluia. Tudo é nosso, irmão. Vamos tomar posse. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso aqui, ó, pela fé, isso aqui está cheio. O povo está aí ansioso. O povo aí não sabe o que fazer. A gente vai levar a verdade para eles. E eles vão buscar mais aqui. Aqui é uma casa de oração. Aqui é padaria de Deus. É aqui que há uma alimentação. Agora a gente também tem que levar lá. Aleluia. E aí, a minha filha foi internada de novo depois de 1 ano para reiniciar a quimioterapia. Aí era segunda, terça e quarta. Do sexta para o sábado era a cirurgia, já estava tudo marcado. O centro cirúrgico, o anestesista, o cirurgião, anestesista, o cirurgião, toda a equipe, né? Tudo preparado, já estava separado o espaço. Mas só que quando eu cheguei em casa, quando a médica falou aquilo, eu falei aquilo para ela, aí eu fui adorar. Diga adorando.